Oi, pessoal. Essa palestra ela tem a intenção mais de ser uma conversa para a gente estar falando um pouco sobre métricas quantitativas e qualitativas que a gente pode usar para definir os testes no modelo de desenvolvimento do nosso software. Ela não tem a pretensão de cobrir tudo, sequer uma parte sobre o tema, porque esse tema ele é muito extenso, só que eu vou deixar aqui várias referências para depois vocês poderem estudar um pouco mais e entender um pouco melhor sobre o tema. Então, eu vou começar com um exemplo. Eu vou falar sobre TDD. Eu não vou aqui me aprofundar em TDD. O TDD, ele só vai ser um artifício para que a gente possa discutir isso de uma forma um pouco melhor. Então, eu só vou dar aqui uma definição do que é TDD. O TDD, ele é um método de desenvolvimento ágil que reforça a construção de sistemas de software em sucessivos ciclos de testes microiterativos. Por quê? Qual que é o foco do TDD? O foco do TDD é dar um constante feedback ao desenvolvedor de software, de forma que ele possa conseguir entender melhor como que está a qualidade tanto interna quanto externa da qualidade do software. E muita gente gosta do TDD por causa disso. Mas o problema reside aí, em adotar um modelo de desenvolvimento orientado a testes, por exemplo, porque você gosta, porque você acha que vai dar certo e você não tem nenhuma noção nem quantitativa e nem qualitativa mais forte para conseguir dizer se realmente isso vai ser bom ou não para o projeto que você está fazendo. Então, como que a gente vai conseguir decidir isso? Existem vários estudos científicos sobre o tema. Existem pessoas que se dedicam a essa área de pesquisa. E, apesar de existir algumas limitações desses estudos, eles podem ser um bom começo para você conseguir tomar uma decisão melhor do que simplesmente você ler um livro sobre TDD, porque uma pessoa gostou muito de TDD e aquilo deu muito bem no projeto, deu muito bom no projeto dela, e começar a usar isso só por causa disso, sem nenhum dado, sem uma noção, mesmo que seja qualitativa, melhor do que simplesmente um autor que utilizou um framework específico, utilizou e falou que aquilo é legal e você deveria utilizar aquilo sempre no seu projeto. Então, uma das coisas que a gente tem que saber é o que a gente precisa se perguntar. Uma das coisas que, notadamente, quando você está pensando em colocar TDD no seu projeto, uma das coisas que acontece notadamente quando você está pensando em aplicar TDD no seu projeto é você utilizar a quantidade de bugs encontrado no software depois que você fez o release, beta, que seja do seu produto, em relação a um projeto semelhante que não tenha sido aplicado o TDD nele, por exemplo. Mas essa é uma característica meramente externa. Você não está olhando necessariamente a qualidade do seu código, você está olhando simplesmente a quantidade de bugs que você encontrou que não necessariamente reflete um verdadeiro software de qualidade, como nós vamos falar um pouquinho depois. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o que os praticantes de TDD pelo mundo dizem, em média, pelo que eu já escutei, pelo menos, para dizer que TDD é bom. Eles falam, por exemplo, que o código que eles desenvolveram tem uma capacidade de teste maior, o que é uma coisa que realmente a gente espera quando a gente faz um código com TDD. Eles podem falar também que a quantidade de bugs que eles encontraram no código posteriormente em relação a um projeto semelhante foi menor, o que é uma coisa boa. Mas esses dados eles são muito limitados. O que o TDD realmente fala sobre o código? Eles falam, por exemplo, que um código de qualidade necessariamente tem um acoplamento menor. Um código de qualidade necessariamente tem uma complexidade ciclomática menor. Esses parâmetros, por exemplo, são atendidos por um código que foi desenvolvido utilizando o TDD? Essas são perguntas boas.
Em relação ao tempo de desenvolvimento, mudou para mais, para menos, permaneceu inalterado? São fatores que podem também ser importantes durante o desenvolvimento de um projeto. Agora, essa é a pergunta. Existem estudos que auxiliem nessa tomada de decisão? A resposta é sim, existem. E eu vou utilizar como exemplo uma revisão bibliográfica que eu fiz durante a disciplina de testes de software que eu fiz no primeiro semestre desse ano sobre TDD em jogos digitais. Quando você vai fazer uma revisão bibliográfica, a primeira coisa que você faz é definir os termos que você está procurando. Então, eu comecei a procurar sobre quando os jogos começaram a serem criados. Eu achei um dado muito interessante, porque se você pensar que o primeiro jogo digital foi criado em 1947, os jogos eles são uma coisa incrivelmente recente. E se você for pensar em jogos no Brasil, você vai encontrar algo em nicho. A cultura de jogos é uma coisa muito mais recente ainda na nossa cultura. E a indústria de jogos no Brasil ela é muito pequena e existem poucas pessoas interessadas aqui no Brasil em estudar jogos. Mas quando você vai fazer uma revisão bibliográfica para entender um tema desse tipo, você vai procurar o que foi escrito no mundo inteiro. E uma coisa que você acha muito é quando você vai procurar sobre jogos são aplicações na educação. Isso tem mudado um pouco no cenário mundial, mas aqui no Brasil continua ainda sendo uma coisa muito predominante. Então eu comecei a procurar o que já foi estudado aqui no Brasil sobre jogos e eu encontrei coisas incríveis. Eu encontrei usos na educação, que é uma coisa muito forte, como eu já falei, como o uso de jogos como uma estratégia de educação alimentar. Eu encontrei também alguns artigos sobre desenvolvimento de jogos. Eu encontrei aplicações na saúde. Eu encontrei aplicações na astrofísica. Então é incrível quando você percebe como que você pode explorar os jogos de uma maneira que normalmente a gente não pensa que eles podem ser utilizados. Quando você pensa no desenvolvimento de jogos, você pensa logo em orientação a objetos. Ou também você pensa em utilizar uma engine. Então, se você pensar, eu quero criar um jogo utilizando o TDD, isso é uma coisa interessante ou não para o meu projeto? O que mais se aproxima atualmente na nossa literatura sobre isso são os estudos de desenvolvimento de jogos utilizando orientação em objeto. Você tem que notar uma coisa interessante aí. Se você estiver pensando no contexto de desenvolvimento de jogos utilizando apenas uma linguagem, como por exemplo o C++, esses estudos eles vão servir para te orientar de uma forma muito melhor do que, por exemplo, se você estiver usando uma engine como a Unity ou a Unreal. E a pessoa que desenvolve um jogo numa Unity, por exemplo, ela é mais um design de jogos do que um programador em si. Mas os jogos eles podem ser desenvolvidos somente utilizando uma linguagem de orientação. E note que, apesar da maioria dos jogos utilizar uma linguagem orientada a objetos, existem muitos jogos que não são desenvolvidos assim, que utilizam uma linguagem procedural. Eu mesma tenho um jogo para Nintendo Switch, o Small Basic, que é um Basic com algumas funções que você vai lá e limpa a tela, você cria um sprite e aquilo lá é uma... E nele você consegue criar um jogo utilizando uma linguagem totalmente procedural. Mas nós podemos, por exemplo, nos ater num projeto que seja desenvolvido puramente utilizando C++. E aí todos esses estudos de TDD que envolvem um projeto de classes, eles se aplicam. Então, você vai encontrar nesses estudos
você vai encontrar artigos que mostram que houve realmente uma melhora na simplicidade do código, na facilidade de manutenção, no maior reuso de classes. Mas mesmo assim existem meta-estudos que mostram que isso não é uma unanimidade. E aqui eu gostaria de frisar, por exemplo, a diferenciação entre um livro que vai te ensinar como fazer TDD para games. Por sinal, eu super recomendo esse livro da Júlia, que foi lançado esse ano. Ele é um livro super prático para você conseguir aplicar técnicas de TDD quando você está desenvolvendo o seu jogo, mas ele é muito específico para um tipo de framework. E eu encontrei somente mais um livro que vai falar sobre técnicas específicas de testes para jogos, que é esse do Charles e do Robert, porque apesar de eu agora estar iniciando no mundo dos games, eu consigo ver algumas particularidades nos desenvolvimentos de games que não existem nos outros tipos de projetos que a gente está acostumado a lidar, como eu já dei uma palhinha para vocês. Então é isso. O que eu gostaria de falar para vocês depois desse blá 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 todo, o que eu gostaria que ficasse dessa conversa que a gente teve é que quando você for escolher como você vai fazer os seus testes, como você vai escolher o seu movimento de desenvolvimento de software, é interessante você não tomar decisões arbitrárias de gostar de uma linguagem X, gostar de um tipo de teste Y, ou gostar do modelo de desenvolvimento ágil Z. O importante é você procurar estudos que já existem sobre o tema para você conseguir chegar numa reunião e ter um bom embasamento para falar com o pessoal do seu time do porquê que aquilo é interessante para o time em geral. Quais são as decisões técnicas que estão sendo tomadas e por que aquelas decisões estão sendo tomadas com base na racionalidade e não em gosto, em linguagem, em teste, em coisas que você gostaria estar trabalhando naquele momento, simplesmente porque você acha que aquilo é o melhor e não porque você tem uma noção clara do porquê você escolheu aqueles critérios. E é isso. O melhor da minha apresentação são as referências. São vários estudos que eu estudei durante um semestre para fazer o trabalho de conclusão da disciplina e poder estar falando um pouco sobre isso e também sobre esses estudos e deixar aí essas referências para vocês brincarem depois. Bem, pessoal, é isso. Falou!